E aí, pessoal, tudo bem com os senhores? Hoje nós vamos continuar conversando a respeito da filmografia da J.Lo, nossa querida Jennifer Lopez. Eu já fiz vídeo aqui falando com vocês a respeito do Anaconda de 97, só que após o Anaconda, no mesmo ano, ainda em 1997, a J.Lo fez um outro filme de ação. Nesse primeiro momento na carreira dela, ela fez diversos filmes de ação. Ela fez um outro filme chamado Reviravolta, um filme dela com o Sean Penn. E o que acontece com esse filme? Eu assisti ele há cerca de um mês. De toda a filmografia da J.Lo, talvez esse Reviravolta tenha sido o único filme dela que eu não havia assistido anteriormente. E eu assisti há cerca de um mês e eu gostei assim muitíssimo. Eu fui assim, sem esperar nada, e o filme entregou tudo. Um filme super inventivo, um roteiro brilhante. Ela tá maravilhosa, o Champagne tá maravilhoso, assim, inventivo. Um filme de correria, de ação, mas assim, um filme com muito propósito. Um filme que eu amei demais. E aí vocês vão falar, ué, se ele amou demais, por que que ele não fez vídeo, já que a gente está conversando a respeito da filmografia da J.Lo? Eu não sei por que cargas d'água eu acabei não fazendo vídeo. E o tempo passou e eu acabei esquecendo a sinopse, o que a gente precisa conversar aqui, porque é o seguinte, eu já falei isso para vocês e eu volto a repetir. Todos os filmes que a gente conversa aqui, ainda que eu já tenha assistido anteriormente, ainda que eu já conheça o filme, eu reassisto novamente para que a gente possa ter uma conversa mais palpável, uma conversa mais aprofundada, uma conversa mais firme, e para que a gente também não fique igual a Glorinha Pires, né? Ah, não sou capaz de opinar, não conheço, esse eu não vi. Então eu sempre reassisto. E esse Reviravolta eu assisti e o tempo passou. Vocês já sabem que eu sou um senhor e eu acabei esquecendo. Então eu vou assistir novamente para que aí sim a gente consiga ter uma conversa mais séria, com mais profundeza a respeito desse filme. É um filme maravilhoso, gente. Ele é de 97, ele foi lançado somente em VHS, J.Lo e Champagne. Quem não conhece já procura aí porque é maravilhoso. E aí, só por essa razão, que eu não lembro, razão de Alzheimer, razão de falta de memória, nós não vamos falar a respeito dele agora, nesse primeiro momento. Hoje nós vamos falar sobre o filme seguinte, que é o Irresistível Paixão, filme de 1998. E aqui, eu vou aproximar a câmera para que vocês consigam ver, existe um subtítulo que diz muito a respeito do que nós vamos encontrar nesse filme aqui. Vamos ver se eu consigo focar. Tem uma luz aqui que está me incomodando muitíssimo. Olha, esse inferno não foca, ó. Quer ver? Ó, Irresistível Paixão, os opostos se atraem. Que é exatamente o que esse filme vai tratar. Na verdade, gente, esse assunto de opostos se atraem, nessas mesmas circunstâncias que são mostradas aqui, a gente já viu em um zilhão de filmes, em um zilhão de novelas, de livros, em toda parte existe esse tema. E aqui ele é tratado com não muita originalidade, eu diria. Aí nós temos aqui uma crítica que é extremamente exagerada, ó, um dos melhores do ano. Não é nada disso, isso aqui era só para vender, para fazer com que a pessoa alugasse o filme. Nesse momento, nós estamos falando de 1998, filme de ação era um sucesso imenso nas videolocadoras. Então, qualquer filme de ação que se lançasse, isso desde os anos 80, qualquer filme que se lançasse teria uma boa saída. E aqui, George Clooney, um ator maravilhoso. J.Lo, que estava começando, mas com uma beleza estonteante, quem que não alugaria esse filme? Aí ele tem um título assim, não muito convincente para um filme de ação, mas tá bom, né? Irresistível Paixão, a gente sabe que vai ter um romance aqui entre os dois, tem uma arma aqui, um revólver, vai ter algum tiroteio, a turma certamente alugaria, ainda que não seja um filme muito
inspirado. Dirigido pelo Steven Soderbergh, que anos depois, eu gosto muito mais dele hoje do que nesse primeiro momento da carreira dele. Esse filme aqui ele é baseado em um livro. Danny DeVito está aqui como produtor, mas de modo geral, eu diria que é bem fraco. Se não fosse pela presença da J.Lo e pela presença do George Clooney, passaria batido para mim. É um filme assim que eu não assistiria novamente, um filme que não me diz muita coisa. Talvez para quem seja fã de ação, talvez tenha algo mais a dizer, algo mais a acrescentar. Para mim, só vale aqui como com a presença da J.Lo num romancezinho aqui com o George Clooney. A sinopse, gente, ela é bem simples. O George Clooney é um experiente ladrão de bancos, ele já roubou mais de 50 bancos, e uma vez ele vai tentar um desses roubos e ele acaba sendo pego. O carro que ele fugiria do banco em questão acaba não funcionando, ele tenta ligar o carro e o carro meio que está morto e ele acaba sendo pego no local. Ele vai parar numa penitenciária, lá ele vai fazer algumas associações com alguns criminosos de lá e vai acabar cometendo uma fuga desse presídio. A Jennifer Lopez, por sua vez, é uma agente da polícia. Ela tem pretensão de entrar para o FBI, ela pretende fazer carreira na polícia e eu não sei porque não é explicado exatamente as razões. Justamente no dia dessa fuga do George Clooney do presídio, a J.Lo está na frente do presídio com seu carro. Acho que ela atenderia alguém que estava dentro da prisão. Parece que ela lida também com queixas de presos que estão lá dentro. Ah, eu quero comer filé mignon e a prisão não está me servindo. Parece que ela trata de questões desse tipo. Então ela estava indo lá, eu lembrei, ela estava indo lá para poder verificar esse tipo de coisa e ela acaba parando lá justamente no dia dessa fuga. O George Clooney vai pegar ela como refém, vai usar o carro dela, vai entrar no porta-bala junto com ela e ali já vai começar o climinha de romance. A J.Lo sendo policial, sendo agente do governo, meio que dividida entre a paixão pelo ladrão de bancos e dividida entre as obrigações do serviço, obrigações que é própria do trabalho dela. Então é o que eu falei, gente. A gente já viu milhões de histórias com essa temática e milhões de histórias bem mais inspiradoras, bem mais convincentes. Mas é bonitinho. A gente vê a química do casal, mas essas críticas aqui, ó, são bem exageradas, ó. Clooney e Lopes disparam faíscas na tela. Ah, gente, será? Tem coisas bem mais interessantes aí. Esse filme, ele tem uma pegada também de empoderamento feminino, uma pauta que está bastante alta hoje em dia, só que nesse momento aqui era um diferencial, não se via falar tanto a respeito disso. Que no caso é a J.Lo querendo fazer uma carreira na polícia, e como todo mundo sabe, né, até hoje é assim, é uma carreira majoritariamente masculina, né, dominada por homens. Então, por mais que ela faça um serviço brilhante, por mais que ela esteja dividida entre as obrigações e o amor pelo George Clooney, a paixão, né, ela sempre é desacreditada. Ela quer entrar numa equipe especial e o chefe dela fala: será, sabe, uma coisa assim cheia de dúvidas, ainda que ela faça um trabalho brilhante. Então, existe essas questões também de empoderamento em tempos atuais que só dessa pauta está presente no filme, isso já é válido um Oscar. É lógico, eu estou me referindo aqui ao Barbie, que o filme, ao meu ver, com todo respeito, viu, gente, a quem gosta do Barbie, eu achei uma tremenda porcaria. Só por conta dessa pauta de feminismo, de empoderamento, ele já está aí no Oscar, né? E eu não me surpreenderia se ele ganhasse aí melhor filme, mesmo sendo uma imensa porcaria. Aliás, eu vi tantas que não tem a ver com o assunto que nós estamos falando, mas
já que a gente está falando de Barbie, de empoderamento, eu nunca vi uma coisa assim igual Barbie, né? Eu tenho para mim que a Warner pagou toda a crítica especializada, pagou influenciadores, pagou pessoas, né, jornalistas, pessoas de opinião, pessoas do jornal para endeusar esse filme. Eu não vi ninguém, ou talvez eu tenha visto uma ou duas pessoas falando o que verdadeiramente é este filme. Por exemplo, Isabela Boscov, no canal dela, disse que o filme era maravilhoso, né? Da Lenogari também, né? Nossa, as pessoas endeusando. E eu, que sou das antigas, que compro a revista 7 desde os seus primórdios, conheço bastante bem as preferências da Isabela Boscov. E eu tenho certeza para mim que a Isabela jamais sairia de casa para assistir um filme como Barbie. No entanto, ela estava lá endeusando, nossa, que filme ótimo, que filme incrível, né? E toda uma campanha, as pessoas indo, né? Ai, vou entrar na caixa da Barbie, que porcaria. Eu achei tudo isso um tanto quanto estranho. Então, vocês vejam que os estúdios também compram a opinião. Está acontecendo um fenômeno muito estranho, né? Então, gente, isso é só para ilustrar. Aqui, em 1998, quando isso daqui não era pauta de nada, acaba sendo um diferencial no filme. E o interessante desse filme, que eu posso tirar aqui de interessante também, é algumas participações não creditadas que nós vamos ter nele. Você está assistindo ele, você está esperando ver nele a J.Lo e o George Clooney, e no entanto, num dado momento, nós vamos nos deparar com Michael Keaton, sendo um agente também do FBI, um agente que tem interesse na J.Lo, um interesse amoroso. Ela não tá nem aí pra ele, ela tá apaixonadinha pelo George Clooney, mas o Michael Keaton faz uma ponta aqui não creditada. Depois, a gente segue assistindo o filme e nós vamos nos deparar também com Viola Davis, em início de carreira, ainda bem distante dessa Viola que a gente conhece hoje, né, que está em toda parte, que arrasou em Jogos Vorazes, né? É uma Viola ainda em início de carreira. Depois, próximo do término do filme, na verdade, no término praticamente, a gente vai ter também a presença de Samuel L. Jackson. Então, aí, três presenças não creditadas que tornam a coisa um pouquinho melhor. Como roteiro, como história, o crime em si, eles vão efetuar também um roubo de diamantes. A história não é muito clara, você não se interessa muito pelo roubo. O roubo tem alguns meandros, algumas conjecturas que eles vão fazer para efetuar esse roubo que não soam muito claras, soam desinteressantes. A única coisa que soa interessante pra gente acaba sendo a paixonite aí da J.Lo, né? O romancezinho entre a J.Lo e o George Clooney, mas o filme não é vendido como um romance, apesar do título, ele é um filme de ação. E nesse sentido, eu acho que ele falha um pouquinho, as coisas não são claras nessa história, você não sente interesse pelo roubo em si. Então, assim, é um filminho aí que é para quem é fã da J.Lo, quem quer vê-la, né? Ela tá lindíssima. Ela vai ter filmes muito melhores aí mais pra frente. Inclusive, o filme anterior, como eu já falei, o filme Reviravolta, é muito melhor. Esse sim é uma aula de filmes de ação, um filme maravilhoso. O filme Anaconda, também anterior, ela tá muito bem, um filme muito interessante. Esse daqui, dessa leva de filmes de ação dela, eu acho o menos inspirado de todos. Apesar aqui dessas críticas aqui, né? De qualquer maneira, ele foi um sucesso, né? Como eu falei, tudo que se lançava nesse sentido, filmes de ação, lógico, que encabeçado por um grande astro, no caso George Clooney e a J.Lo, sempre tinha uma boa repercussão, sempre tinha uma boa saída. Olha aqui a ediçãozinha, ó. Sick Video, Irresistível Paixão. Deixa eu ver se melhora, tá tão ruim esse foco. Gente, que horror. Olha, só piora.
aqui a fichinha T. Essas 3 cópias aqui são legendadas, eu tenho cópias dubladas também. Aliás, eu acho que eu tenho umas 10 ou 12, 10 ou 12 desse mesmo VHS. É um filme que locou bastante aí da filmografia da J.Lo. J.Lo e George Clooney, de 1998. Me falem aí, gente, vocês gostam desse filminho da J.Lo? Vocês gostam de filmes de ação? Me contem aí nos comentários, tá certo? E a gente retorna, eu vou conversar com vocês a respeito do Reviravolta e vamos seguir aí com a filmografia da nossa querida Jennifer Lopez, tá certo? Um beijo!